lembro que eu falei com o Romerito assim, nossa, é perigoso, muito certo pegar esse negócio. Lembra disso? Lembro. Porque realmente a gente precisa da proximidade social o tempo todo nas ruas, né? E o que estão pedindo é justamente o contrário, né? Como sobreviver em tempos de quarentena? Quem é Luciana? Quem é Romerito? Bom, Luciana é uma pessoa que gosta de cultura, teatro, museu. No momento não está podendo. Sou graduada em pedagogia, trabalho na prefeitura de Belo Horizonte, 2 horários, gosto de ler. E essa é a Luciana. Obrigada. E Romerito? O Romerito é um rapaz de 34 anos, tenho 34 anos, eu sou servidor público na UFMG, técnico lá do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. Sou um apaixonado pelas questões da deficiência, de discutir as deficiências, discutir os movimentos e as inserções e inclusões desses sujeitos, também por ser uma pessoa com deficiência. E, como a Luciana, também gosto muito de teatro, museu, cinema, gosto de literatura, e gosto muito de ler também, de assistir filmes em casa. A gente curte muito isso. E é isso, o Romerito também é esse aí. Fisicamente, né? Vocês querem que descreve para o povo saber quem somos nós? Ué, acho que é legal, sim, com certeza. Bom, eu tenho 1,70 m, sou moreno, cor de índio, tenho cabelo preto, liso e sou meio gordinho, assim, mais fofinho. E só isso, eu acho que é isso. Bom, eu sou branquinha, mais gordinha, né? Cabelo castanho escuro, 1,63 m. Ai, que bom. Bom, uma primeira pergunta, né, que a gente até mandou para vocês, seria essa, assim, como sobreviver em tempos de quarentena, né? Como é que está a vida nesses tempos de quarentena? Bom, eu sou mais ansiosa que o Romerito, né? Então, eu tô achando muito difícil, sabe? Uhum. Essa coisa de não poder sair, né? Ou não poder estar, uma insegurança muito grande, né? Igual quando eu passei mal domingo, tive que ir ao hospital. Você fica com medo de se contaminar. Estava falando da questão da dificuldade de ficar em casa, né? Da dificuldade de ficar em casa, porque uma coisa é você ficar em casa porque você quer, outra coisa é porque você é obrigado, né? E, para além disso, a questão da distância social ela é muito difícil. Eu estava dando um exemplo, o dia que eu passei mal e fui no hospital, na hora que a gente estava indo embora, o moço do Uber estava tentando ajudar a gente à distância, porque como agora a recomendação é não tocar, e isso é uma dificuldade muito grande para a gente, porque às vezes a gente precisa tocar no braço da pessoa, né? É. Aí ele ia orientando, falando o que vocês tinham que fazer, no caso? Vira para a direita, vira para cá. E não é um espaço conhecido da gente, assim, né? Então, essa é uma dificuldade. Supermercado, por exemplo, a gente está fazendo via internet. Por quê? Se a gente for ao supermercado, a gente vai precisar ficar próximo da pessoa que trabalha ali. Aham. Sim. E aí complica mais, né? Assim, é realmente que te alivia um pouco, Luciano? Alguma coisa que você faz que às vezes ameniza um pouco esse momento? A gente, eu gosto de ler livro, ver bobagem na TV,
escutar a missa. Aham. Bom, Essas coisas ajudam, né? Sim, ajudam. Alimentar o espírito também, né? É, com certeza. E você, Romerito, como é que tá atravessar essa quarentena? bom, a quarentena para mim, acho que não tem sido um momento fácil também, mas ao mesmo tempo, em que pese que eu gosto de ficar em casa, então nos primeiros momentos da quarentena, eu até achei interessante, né? Porque eu gosto muito de ficar em casa, adoro nossa casa, adoro ficar aqui, assim, eu adoro a vida de ficar em casa. Eu gosto muito de ficar em casa. Aham. Mas depois de um tempo, começou a ficar assim, não, mas eu tô sentindo falta do trabalho, né? Dos meninos, da universidade, das atividades, e eu já estava me acostumando, né, com o início ali do mestrado, aulas e compromissos, então isso para mim começou a fazer falta, né? Depois de uma semana, mais ou menos, já comecei a sentir falta. E uma coisa que eu observei é que quando você está de férias, você está com o espírito de férias, né? Ou seja, você está em casa, você está com o espírito de férias e você fica em casa porque você está de férias. E é outro olhar. E o fato de não poder sair, né? O fato, assim, eu estou em casa, mas eu não posso ir... se eu quiser ir na padaria, por exemplo, eu adoro ir na padaria, comprar o lanche da tarde, pensar no que a gente gosta de comer, no que a Luciana gosta, e comprar o que a gente gosta, essas coisas assim, que faz parte da nossa vida, né? E Aham. não pode mais fazer isso, você tem que comprar você não pode ir mais no barzinho, né, na sexta-feira à noite, você tem que comprar pelo aplicativo de comida, né? Mesmo que você compre a mesma comida que você comia no barzinho, a mesma bebida que você bebia, mas não é a mesma coisa de sair lá no barzinho, né? Descer de máscara. Então, assim, para ir no lixo, lá levar o lixo lá embaixo na garagem, tem que ir de máscara, né? Assim, aquela coisa, assim, toda de pensar como que vai entrar em casa para se descontaminar, para conseguir entrar em casa. Então, é um protocolo muito grande e vai cansando um pouco, né? E as atividades de casa também, porque no dia a dia, nós não fazemos nada em casa, assim, de limpeza e tal. Mas a gente tem uma pessoa que faz para a gente. Mas agora a gente, para preservar a pessoa, né, que trabalha conosco, a gente deixou ela em casa e a gente tem que fazer as atividades, né? E aí, a partir de então, assim, a gente precisa cuidar da casa. E eu ainda, né, nesse caso, eu tenho que trabalhar, né? Porque eu estou fazendo home office, né? A universidade não liberou a gente de não fazer home office. Então, eu estou fazendo home office e tem que dar o suporte para os estudantes que estão angustiados com esse momento de quarentena, né? Principalmente os alunos com TEA, que saíram da rotina completamente, precisam encontrar nova rotina, e muitos deles num ambiente com pouca possibilidade, né, de atividades dentro da própria casa. Então, assim, é um desafio muito grande, assim, tem sido um desafio muito grande. Mas tem sido também um momento rico, né, assim, de alguma maneira, porque tem a parte que a gente começa a aproveitar, né, para fazer aquelas coisas que a gente deixou atrasado e que a gente tem tentado colocar em dia, né? Nem sempre é possível, mas temos tentado colocar em dia. Eu acho que é um pouco isso, assim, é um misto de alegria, porque a gente está dentro de casa e está aproveitando esse momento, mas ao mesmo tempo aparece essa dificuldade que é a quebra da rotina, a quebra do contato, né, do encontro com as pessoas, com os amigos, né, que a gente está acostumado a encontrar. Ir ao supermercado, eu gosto de fazer compras. Ele, né? viu, gente? Nós estamos percebendo aqui, Luciana. Eu amo fazer compras, ir lá no mercado, fazer compras, ir no sacolão, no açougue, fazer compras. Tem isso na minha rotina, né? Eu tenho o jeito de fazer isso.
E aí, assim, isso não tá mais, né? Eu não faço mais isso, assim. Para mim é muito diferente. Eu tô sentindo muita falta dessa parte de poder conviver socialmente com as pessoas, né? Isso tem sido... Uhum. Eu acho que, para além disso, assim, a questão da quarentena, pelo menos para mim, o que fica, assim, é angústia, né? Quando que isso vai acabar? Como que isso vai acabar? Quais vão ser as consequências dessa pandemia? Agora tem uma coisa que é interessante a gente assim, pensar, olhando para o nosso ponto de vista de pessoas com deficiência de fato, né? Assim, a gente tem percebido que nós temos vários problemas, né? E problemas de acessibilidade mesmo, né? Nós já fazíamos tudo de banco, tudo que é financeiro nosso, banco, a gente já fazia tudo por computador, por aplicativos de celular. Isso já era resolvido, até porque a gente escolheu a agência, o sistema bancário que atendesse às nossas necessidades de acessibilidade. Agora, quando a gente entra em quarentena e precisa fazer compras, por exemplo, via aplicativo, a gente se depara com a falta da acessibilidade, né? E é gigante a falta da acessibilidade. Até agora, eu não encontrei nenhum site e nenhum aplicativo em Belo Horizonte que atendessem às normas de acessibilidade e que a gente conseguisse fazer as compras que a gente precisa. Nós temos feito compra pela internet, são amigos nossos que a gente tem, que a gente liga para eles e eles fazem a compra para a gente. E o sacolão que a gente está acostumado a comprar normalmente, cria um sistema de WhatsApp, a gente manda a lista, eles entregam em casa. Então isso já resolveu o nosso problema. Mas com relação a coisas, supermercado principalmente, a gente não tem conseguido fazer isso justamente por causa dessa barreira da acessibilidade. Os sites do mercado, eles são muito ruins. Eles não têm acessibilidade, então, né? E depara com esse limite aí da. Eu encontrei um que é acessível, mas aí eu fui ver, foi indicação de alguém no Facebook, de um outro cego, né? É super acessível mesmo, mas só atende São Paulo, aí não resolve. Nossa, é. É. E eles, geralmente, os supermercados, eles têm também a opção de vocês poderem ligar ou é sempre pelas plataformas? Os supermercados maiores é sempre pela plataforma, né? Não tem essa opção da ligação, Uhum. infelizmente. E uma pergunta agora descontraída para os dois. Quem que cozinha aí na casa ou vocês estão pedindo comida Sou eu. pelo aplicativo, né? Igual vocês falaram, é sempre pelo aplicativo, né? Ou também vocês têm A gente cozinhado? está cozinhando em casa, para evitar essa coisa da contaminação, né? A gente pede, assim, na quinta-feira, pede uma coisinha, uma cerveja, alguma coisa de barzinho, alguma coisa. Mas normalmente sou eu quem cozinho. A Luciana só vai lá na cozinha, na copa, só para comer, né, Lu? Eu não sou habilidosa com casa, não. Aham, Essa função é minha aqui em casa. aham. Eu também eu não sou a quem mais cozinha aqui em casa também, não. Ah, que ótimo. Quer perguntar alguma coisa, Débora? Sim, tô aqui pensando, né? Porque tem os atravessamentos aí sociais, né? Que eu acho que todos nós estamos passando, Lu. Eu me identifico muito quando você fala que tá angustiada, que tá ansiosa. Eu também tô vivendo isso, tô vendo muita gente, né? Vendo e ouvindo, né? Muita gente falar sobre esse assunto e realmente é um estado assim, até com tudo que está acontecendo, né? A gente não pode confiar nem no nosso poder executivo, então tá um pouco muito complicado aí pra gente, assim. Mas tem essas questões também, igual o Romerito fala, né? Que tem os desafios, assim, que vocês se deparam, né? De falta de acessibilidade, de barreira mesmo, assim. E nessa questão, assim, para vocês, qual que está sendo os maiores desafios, assim, nesse sentido do que o Romerito fala, pensando em estratégias mesmo, sociais, que a gente pode pensar junto, que vocês poderiam mandar um recado aí para o supermercado, ou para o vizinho, ou para a gente mesmo que está
falando quais que são esses desafios que vocês queriam aproveitar agora para falar e até da gente pensar aí junto, né, uma forma de estratégias mesmo, que igual o Romerito fala, assim, na hora que ele vai pedir para os amigos, a gente vê que essa rede de apoio ela é necessária à vida, né, assim, para os videntes também essa rede de apoio tem sido necessária. Para mim, por exemplo, ligar para um amigo, ter minha família aqui em volta está sendo importante para eu me manter sã nesse momento, assim. Aí, só para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Uhum. Bom, a solidariedade ela é fundamental nesse momento, né? Agora, eu acho que para além da solidariedade, a gente precisa de site acessível, além do site, da opção do supermercado que atende por telefone, porque a gente tem que pensar que pode ter deficientes que não têm um contato muito bom com a tecnologia. Uhum. Sim. Essa é uma questão muito séria, né? Assim, eu acho que dos desafios que a gente mais tem encontrado é o desafio da alimentação, né? De trazer para dentro de casa o alimento por causa dessas questões de acessibilidade. Eu acho que também que é um desafio que a gente acho que nós compartilhamos, né, com todos, que aí não é só nosso, é essa coisa da gente ter que tomar atitudes de precaução com relação à entrada das coisas dentro de casa, né? Uhum. Eu falo que nós criamos um QG na área de serviço, né? Que é as coisas entram primeiro pela área de serviço, lá na área de serviço elas recebem uma limpeza, seja de álcool gel, seja de sabão com água com sabão, aquilo que dá para ser lavado, né? Uhum. Porque é preciso isso. E isso tem tomado, não sei se sou eu, por causa da deficiência, que faço as coisas com mais de forma mais demorada, né? Mas tem sido para mim, inclusive, um momento de de muito gasto de tempo que me estressa. Eu queria estar lendo um livro, né? Ou estudando um texto, ou fazendo alguma coisa mais interessante do que ficar ali lavando legumes e verduras e frutas, né? Porque demanda tempo, você tem que dispensar tempo para isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem criado também uma possibilidade de novas conexões neurais. Uhum. Porque você vai tentando encontrar novas estratégias para fazer as coisas, né? E eu acho que isso que tem sido interessante, de alguma maneira, porque tem a possibilidade da gente pensar estratégias, construir coisas, né? Acho que hoje eu já consigo pensar assim, olha, como que eu consigo dar conta dessa casa, dessas atividades todas, e ainda dar conta de trabalhar, né? De fazer as coisas que preciso fazer. Talvez seja possível daqui a um tempo, talvez, né? Assim, e outra coisa que eu acho que é interessante é que a gente percebeu que o nosso prédio, por ser um prédio de idosos, tem muito idoso no nosso prédio, segundo um vizinho nosso, nós somos intrusos aqui no prédio. Uhum. Porque aqui é uma moradia de idosos e a gente... Ele fala que aqui é um asilo. É um asilo e a gente mora aqui, né? Mas é porque é um bairro muito, muito localizado, né? Em termos de muito comércio, né? Muita estrutura. E aí, é interessante que a gente percebeu que os idosos ficaram muito vulneráveis no prédio, né? Porque aqui o prédio ele tem muita peculiaridade, assim, tem muito cuidador no prédio, então não pôde proibir a entrada de funcionários, de pessoas, né? Aquela coisa que alguns condomínios andaram fazendo, né? Aqui não pôde fazer isso e tal. Então, tá tendo cuidado, né? Lá embaixo, na portaria, a gente chega, a gente tem que passar álcool gel na mão para entrar no prédio, essas coisas, sabe? O prédio está adotando. Porque tem sido uma constante, é uma necessidade do nosso prédio. Só que a gente percebeu que essa vulnerabilidade, né, que nós percebemos em nós, né, ela foi uma vulnerabilidade que nos pegou de surpresa de alguma maneira, eu acredito, né? Sim. De alguma maneira, o capacitismo, acho que eu estava falando isso, o capacitismo nos colocou numa situação de sermos o tempo todo super-heróis, de alguma maneira, assim, nós, pessoas com deficiência, né? A gente fica o tempo todo
A gente dá conta disso, nós somos independentes, a gente vai para o trabalho, volta do trabalho, a Luciana dá aula, eu trabalho com os meninos, eu tenho atividades, muitas atividades, né, bastante atividades, muitas coisas para fazer e tal. Mas, nesse momento da quarentena, a gente percebeu o quanto nós somos vulneráveis, sabe? Assim, ao ponto de ter que travar uma discussão intensa com o local de trabalho, no momento em que queria fazer rodízio de pessoas para trabalhar, e você tem que dizer, olha, não, eu sou pessoa vulnerável, e eu tenho que justificar isso para uma situação mostrando, inclusive, assim, as pessoas com desconhecimento muito grande, inclusive de documentação jurídica, né, que dizia que pessoa com deficiência em situação de calamidade, que nós estamos em uma situação de calamidade, em situação de pandemias e epidemias, são consideradas, sim, pessoas em situação de vulnerabilidade. E que precisam, né, de alguma maneira, que as políticas públicas priorizem, assim como as pessoas em situação de risco, né? Porque, principalmente nós, pessoas com deficiência visual e as pessoas com deficiência física mais grave, nós o tempo todo estamos em contato com outras pessoas, né? Para as coisas, né? E a grande dificuldade da epidemia é o contato social, né? Só que tem que justificar isso, porque quem trabalha com a política dentro das instituições desconhece os protocolos e desconhece principalmente a vida das pessoas com deficiência. Elas trabalham com pessoas com deficiência, mas elas desconhecem como vivem essas pessoas. Né? E a gente estava conversando também um dia como, assim, que é impossível a gente sair sem se contaminar. A gente não consegue, sabe? Porque a gente tem que tocar nas coisas. Não tem outra forma. A gente precisa atravessar a rua, você precisa do outro para te ajudar nisso. Você está andando na rua, você sem querer encosta em alguma coisa, sem querer, né? Porque faz parte da sua forma de percepção do espaço. Então, todos esses desafios, e aí aparece a fragilidade que nós temos, e que com o dia a dia, com a vida normal, entre aspas, ela de alguma maneira fica subsumida, sabe? Nessa. E a gente acaba não fica tão em evidência, né, Romerito? Em evidência. Eu acho, por exemplo, estão fazendo debate, né, do idoso como pessoa de vulnerabilidade, quem tem alguma doença crônica. E eu penso que a pessoa com deficiência ela tinha que estar nesse debate. Sim. Isso só foi acontecer depois de um certo tempo, porque a Secretaria Nacional soltou um documento terrível de ruim, dizendo que a pessoa com deficiência não era pessoa em situação de risco, né, vulnerabilidade e tal. E aí a Organização Nacional de Cegos do Brasil entra rápido e diz, não é assim não. Aí foi construir uma argumentação, e foi o que fez com que, inclusive, a própria UFMG, né, que é a instituição no qual eu trabalho, mudasse de ideia, né, com relação à nossa situação, né? Mas eu acho realmente, assim, quando vocês falam, né, dessa dimensão tardia, né, de se atentar para isso, para as nossas diferenças em relação a isso que está acontecendo, e justamente, né, para a pessoa cega, a coisa do tato é tão primordial, né? E como que essa conexão é lenta, né? Isso é bem assustador, né? Em termos, assim, da nossa falta realmente de sensibilidade, né? Para entender isso, que não é nada tão complicado, né? É bem direto, né? Até para nós mesmos, sabe, Mônica? Não é nem só para... Acho que para nós pessoas cegas, a nossa ficha caiu no momento que faz assim, mas, poxa, quando eu saí na rua, Belo Horizonte já havia, né, dito que ia entrar em quarentena e tal, e você já estava naquela tensão, né? A universidade ainda decidido. Aí você sai na rua para trabalhar, puxa, eu tenho que tocar num braço de alguém para atravessar aqui. Eu tenho que, na hora que eu chego no supermercado, o cara me ajuda. Dentro do ônibus, eu sem querer encosto nas pessoas. Sabe, assim, a sua vida foi te mostrando, assim, o tempo todo,
você vai fechar a bengala que foi no chão. Olha que coisa, sabe? Todas essas coisas foram aparecendo para mim. Eu, inclusive, não percebia tudo isso, né? Nessa necessidade. O quanto que nós somos vulneráveis nesse processo de contaminação. Quando ela é por aproximação de alguma coisa. Eu lembro que eu falei com o Romerito assim, nossa, é perigoso, muito sério pegar esse negócio. Lembra disso? Lembro. Porque realmente a gente precisa da proximidade social o tempo todo nas ruas, né? E o que estão pedindo é justamente o contrário, né? E até nós aqui dentro de casa mesmo, assim, a gente tenta manter uma certa distância, que estão pedindo mesmo, né, para a gente manter um pouco. Entre casais é um pouco difícil e tal, mas a gente tenta manter, né? E aí é muito interessante porque a gente quer mostrar uma coisa para o outro, alguma coisa, você acha que aqui tá, não sei o quê, alguma coisa, e é tato, né? Eu falo assim, não posso tocar em você, ou você não pode tocar em mim, entendeu? A gente fica o tempo todo assim, com essa coisa, como que para nós essa coisa é muito, muito importante, né? A gente não tinha vivido, né, uma situação assim, né? Tão dramática, né? Eu acho, assim, que a gente está aprendendo junto, né, assim, porque isso de estar, assim, quais medidas tomar e tudo, a gente, igual o Romerito falou, a gente está aprendendo vivendo mesmo, mas, assim, é um absurdo quando a gente pensa, por exemplo, em questões de políticas públicas mesmo, de quem é ou não vulnerável, como que eles também colocam tudo no pacote, né? Assim, as pessoas com deficiência não são, mas quem que são essas pessoas? São, né, gente, você está falando de um grupo que é plural também. Esses dias eu até li, a gente repostou também no nosso Instagram, um post da Laura Martins, que ela é do Cadeira Voadora, né? E ela usa cadeira de rodas, enfim, ela falando disso, quais que são os cuidados hoje necessários, porque tem gente que com deficiência que ok, vai prescindir, não vai estar tão em risco, não vai ser vulnerável, mas outras pessoas vão ser, e elas, assim, quais cuidados que elas podem prescindir? Igual você falou, né, Romerito? Tinha uma pessoa aí que cuidava da limpeza da casa, vocês conseguiram, nesse momento, se adaptar para dispensar essa pessoa, mas será que todas as pessoas conseguiriam, né, assim, prescindir desse cuidado? Aí eu acho que ficam questões aí que vocês estão trazendo para a gente que realmente, assim, a gente que é vidente não pensava, né, Mônica? Da bengala que toca no chão e eu vou ter que guardar a bengala. E aí eu vejo o mundo pelo tato, todo momento estou sendo direcionado também com toque. E aí, nesse sentido, o que vocês teriam para falar para pessoas que estão nessa situação de deficiência, assim, com baixa visão, pessoas cegas? O que vocês queriam aproveitar aí para falar com essas pessoas, assim? Aqui trovejou também agora. Você escutava o cachorro? A velocidade do som é menor. Cachorro. Tem uma cadelinha aqui em casa, ela latiu até. Tadinho, assustou, né? Até testa. Mas, pois eu acho que é só para dizer que, assim, eu acho que vai passar, né? Dizer que vai passar. Eu acho que nós estamos encontrando novas estratégias, né? Eu acho que uma das coisas que vai ficar é se, por exemplo, esses sites, né, e esses aplicativos de compra online têm pensado, eu já tenho notícias de alguns sites que estão melhorando a sua acessibilidade justamente por causa dessa situação. Né? E eu acho que é um legado que vai ficar aí, né? Outra coisa que eu acho que é importante é que nós descobrimos que as pessoas com deficiência, elas precisam, de alguma maneira, isso para mim ficou muito forte, elas precisam, de alguma maneira, reconhecer que precisam, muitas vezes, de ajuda, né? Assim, a gente ficou num momento muito, muito forte de que nós somos bastante independentes e nós damos conta da gente mesmo, sozinhos e tal, mas ficou muito latente que a gente precisa muito dos outros, assim, e que isso é bom precisar dos outros, assim.
e que essa interdependência ela faz bem para a gente, né? Até para a gente perceber o quanto que nós somos frágeis mesmo nesse sentido, todos nós, né? E uma outra situação que eu acho que é bom para as pessoas com deficiência visual, principalmente também os baixa visão, principalmente os baixa visão, pensar um pouco nisso, é que assim, por mais que eu tenha baixa visão, eu me contamino, e é importante as pessoas perceberem que elas não devem sair de casa, né? Claro que existem N situações, né? Tem gente que precisa trabalhar ainda com baixa visão, cegueira, provavelmente, né? Nós temos colegas nós temos colegas cegos que estão, né, trabalhando ainda, saindo de casa, não teve outro jeito. Mas é importante que as pessoas pensem assim, olha, se eu posso não sair e me expor, eu não vou sair e me expor. É bom reconhecer que não pode, né? E dizer que tem várias formas da gente se entreter dentro de casa, né? Desde dos livros e os e-books que estão aí disponíveis, e hoje as pessoas conseguem, no celular Android, né, ler os livros e ler coisas que estão disponíveis. Eu acho que é bom buscar, né? Principalmente, por exemplo, tem o Vision Vox, né? Que é um site muito bacana que as pessoas podem entrar lá, baixar os livros, é bem legal, tem bastante opção de livros, né? Hoje tem o cegos.net, cegosbrasil.net, né? Que hoje tem o áudio dos filmes, só o áudio, e com audiodescrição, né? Assim, é interessante porque tem muitas possibilidades, para além do Netflix, né, para além da televisão paga, né, do entretenimento pago, a gente tem outras opções, e é bom que as pessoas possam acessar, e tá aí disponível para quem quiser, né? E aí, se quiser também, a gente pode indicar outras pessoas, outros espaços, e a gente pode mandar para as pessoas também, se elas quiserem entrar em contato com a gente, para isso também, estamos à disposição. Eu deixaria as políticas públicas. Para as pessoas. Para as pessoas, para quem você quiser. Bom, para as pessoas é que realmente esse momento vai passar. Acho que a gente vai sair dessa com mais maturidade, sabe? É um aprendizado. Eu mesma ainda estou penando, mas estou tentando aprender, tentando ter otimismo, né? Nós vamos sair dessa. Acredito que melhores, né? Como seres humanos melhores, pessoas mais humanizadas, mais acolhedoras. E é muito importante a gente ver que não só as pessoas com deficiência, a gente principalmente, mas todos precisamos um dos outros, né? O calor humano ele é fundamental. E para o poder público é realmente a acessibilidade desses sites, né? De supermercado, que devia ser uma lei realmente, e um debate realmente que deveria estar na televisão, nas mídias, né? Que a pessoa com deficiência é, sim, vulnerável. Ok, muito obrigada, Luciana, pelas palavras, né? E por expressar nessas questões que você elabora a partir da vivência aí, né? Nesse contexto que a gente está passando. Acho que é isso, né, Luciana? Né, Luciana, Débora, toda hora eu estou te chamando a Débora de Luciana. Ela deve ter cara de Luciana. Ué, vai ver telha. Quer perguntar mais alguma coisa? Isso, gente. É só isso. Não, assim, eu acho que é isso, assim, agradecer, né, assim, pela disponibilidade de vocês. Eu, né, conhecendo Luciana agora, espero que a gente depois se veja, né, assim, se encontre, na verdade. Veja, ó, a gente é muito contaminado, desculpa, né, veja, mas assim, que a gente se encontre. Oi? É ver de outro jeito. jeito. De outro jeito. Verdade, gente. Eu tô assim, tô aprendendo muito aí com esses encontros e espero que a gente se encontre, né? Assim,
É igual vocês falaram, que bom que eu tô ouvindo pessoas também que estão otimistas e esperançosas, falando, não, a gente vai sair dessa, vai sair melhorado, porque a gente está precisando até dessa alegria, né, assim, de viver aí nesses tempos, e obrigado por compartilhar essas questões que pra gente, às vezes, né, que não tá nessa situação, passa tão batido, mas, assim, ao mesmo tempo a gente para pensar e fala, poxa, como que a gente, como sociedade, não tá pensando nisso, né? E pensar junto, assim mesmo. Então, eu só tenho a agradecer mesmo por tudo, viu, gente, que vocês compartilharam aí pra gente. E espero que, né, compartilhando também esse vídeo, reverbere para outros lugares e para outras pessoas. Estamos à disposição, A viu, gente está à gente? disposição, a gente que agradece a você, Débora, a Mônica, foi um prazer, viu? É um prazer nosso. Geralmente a gente alarga muito, né, o pensamento e a capacidade de pensar no outro, né, quando a gente escuta. E escuta os relatos, né? Se pensa em outras situações, pensa o outro em outras situações. Eu acho que isso é muito enriquecedor, né? Então, eu espero que a gente possa também, a partir desse encontro com vocês, contribuir, né, com a vivência de outras pessoas que possam também escutá-los, né, e pensar nas questões que vocês trazem. Muito obrigada mesmo por Ah, compartilhar esse tempo conosco. é isso, estamos à disposição, Então, gente. Foi um prazer. um prazer. Então, Realização Arte Diferença e Corpos Mistos UFMG.